Olá, galera! Eu sou Nelinha Soares, especialista em educação de surdos e produtora digital na área de Libras. Hoje a gente tem uma conversinha sobre adaptação. Como vocês sabem, eu estou trabalhando com jogos e atividades adaptadas, recursos que o professor pode utilizar para ajudar tanto na educação de surdos, para alfabetizar, quanto para o ensino de Libras. Só que a pergunta é, será que todo esse material ele vai fazer com que o surdo leia? Será que se eu não mudar a minha metodologia, será que eu vou conseguir alcançar o que eu desejo com esse aluno? A pergunta é essa, o que você acha? Em 18 anos de experiência na educação de surdos, eu percebi que só mudar, adaptar não é o suficiente. Que o professor, ele precisa mudar a metodologia dele. Ele tem que pensar no aluno surdo. Como é que ele vai fazer isso? Então, muitas vezes esse professor recebe esse aluno na sala de aula. Eu estou falando daquele professor que lida diretamente com o aluno surdo e que sabe Libras. Então, assim, muitas vezes ele se esforça, busca na internet colocar um material na sala de aula, um material adaptado. Nós já encontramos muitas coisas na internet. Mas só isso não vai ser suficiente para que esse aluno aprenda a ler. Toda uma estrutura deve ser montada por trás. Como assim, Nelinha? O que eu devo fazer? Então, vamos supor, você comprou um material que eu produzi, ou até mesmo pegou alguma coisa na internet. Só que você foi diretamente com esse recurso para o seu aluno, e o seu aluno ainda não sabe ler e escrever. E o que eu sugiro para você é que você faça ele vivenciar o que você vai avaliar antes de introduzir um recurso. E aí você vai dizer, poxa, não deu certo, eu trouxe um recurso, o aluno não conseguiu fazer um jogo, por exemplo, um jogo de encaixe, né? E aí você toda empolgada, plastificou, trouxe para o aluno, só que o meu aluno não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque o surdo precisa vivenciar todas as atividades. Então, se o seu objetivo com o jogo de encaixe é que ele relacione a imagem ao sinal ou até mesmo um nome, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma atividade no quadro, junto com ele, com os outros alunos, chamando na frente, para que ele entenda o que ele tem que fazer. Fora isso, ele tem que ter vivenciado, ele tem que ter contato com essas palavras, ligando o sinal, a imagem e ao nome. Então, assim, ele não vai acertar de primeira. Eu preciso fazer com que ele vivencie. E isso vai ser através de atividades escritas, né, de leitura, faltando uma letra. Eu vou escrever aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho abelha, eu vou fazer atividades que falte palavras ou que faltem letras para que ele entenda que ali eu vou saber o que tá faltando. Por exemplo, vocês conseguem ver aqui, ó, abelha. Então é a mesma palavra escrita 3 vezes, só que faltando palavras diferentes, para que ele venha ter contato com essa palavra, para que ele não analise apenas a letra inicial. Gente, surdo parece que tá lendo, mas às vezes não é. Ele só tá jogando, ele tá chutando que aquela letra, se tiver 3 palavras lá, ele sabe que a abelha começa com A, e aí as outras respostas é com B e é C. Ele não vai julgar, ele não vai acertar porque ele sabe. Ele vai acertar porque ele jogou aqui, ele já sabe que a abelha é com A, entendeu? Se for uma palavra que ele já reconhece, ele não vai analisar as outras letras, ele vai só chutar.
ok? Então, para evitar isso, eu preciso fazer aquelas atividades de leitura, como, por exemplo, se é abelha, eu vou colocar abacaxi, abelha e amora, para que ele analise o restante das palavras, tá? Então, o que que acontece na inclusão? Porque muitos surdos estão chegando no nível médio e não estão sabendo ler. O que que está acontecendo? Gente, o surdo não está vivenciando o português, ele não está indo, tendo contato. O professor trabalha hoje a história dos três porquinhos. Amanhã ele vai trabalhar a Bela Adormecida, uma notícia. E aí as palavras que ele não treinou, que ele não teve uma vivência, ele não pôde vivenciar. Ele não fez atividades que fizesse com que esse aluno vivenciasse, ele convivesse com aquelas palavras, ele treinasse para que ele pudesse depois ter um feedback de que ele estava lendo. Por quê? Porque ele não vivenciou. Então, para ele vivenciar, eu tenho que fazer atividades escritas, jogos. É por isso que eu produzo material. Quando eu trabalhava exatamente com surdo, alfabetizando, eu conseguia com que eles lessem, mas dessa forma, fazendo várias atividades que envolvesse aquele conteúdo. Se eu estou trabalhando poluição e eu quero que o meu aluno entenda o que é camada de ozônio, desmatamento e essas palavras que eles reconheçam, além de explicar o significado, eu também vou explicar, né? Eu vou trabalhar essas palavras-chave para que ele venha a reconhecer e interpretar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso só uma vez. Eu expliquei já o significado, ele já vai saber. Só que quando chega na produção, ele não sabe produzir, ele não sabe escrever. Por quê? Porque ele não vivenciou. E a inclusão acaba não dando esse suporte para o aluno. Por quê? Porque não tem tempo, gente. Não tem tempo. O aluno chega na escola, o professor tem que aplicar o currículo. E aí o que acontece? Esse aluno não é trabalhado. Então, assim, a educação de surdos precisa sim de um olhar mais especial para o surdo, porque ele precisa de um tempo a mais. E esse tempo a mais está sendo dado na sala de recurso. A minha pergunta é: os profissionais da sala de recurso estão sabendo trabalhar com surdo? Eles estão capacitados para isso? Eu gostaria de saber. Outra pergunta, será que esse aluno com surdez, que o profissional que está aprendendo Libras, ele está preocupado só em aprender Libras? Será que aprender Libras é o suficiente? Será que é suficiente você saber só Libras? Será que você mudar sua metodologia, buscar novas estratégias para ensinar o surdo também não é necessário? Eu sempre pergunto isso. Será que aprender Libras é o suficiente? Ou eu preciso me preocupar com o ensino-aprendizagem desse aluno? Né? É muito fácil saber Libras, só saber Libras, né? E aí quando você chega para fazer seu trabalho, você finalmente conseguiu ser intérprete com uma fluência maravilhosa. Só que você chega numa sala de aula e o seu aluno não sabe Libras. E aí? O que você vai fazer? Não tem como apagar os anos passados que ele não estudou ou que ele não aprendeu Libras por algum motivo, que ele não aprendeu a ler. E aí a sua fluência, o que você vai fazer? Fica uma reflexão, gente. Eu não estou criticando nem professor de AE, eu não estou criticando a pessoa que quer estudar e quer aprender Libras. Eu só estou preocupada com a quantidade de surdos que nós temos no Brasil que não está alfabetizado. O que nós estamos fazendo? Que inclusão é essa? Outra pergunta, será que essa inclusão está sendo verdadeira para o surdo? Será que é inclusão verdadeira você chegar em uma escola e encontrar vários surdos sem ler?
sem saber escrever, terminando o ensino fundamental e médio. É preocupante. Então, assim, eu busco a cada dia desenvolver formas para que os surdos aprendam a ler e escrever e que os ouvintes também gostem cada dia mais dessa língua tão encantadora. Eu só peço a vocês que amam tanto a Libras, que busquem também fazer com que o seu aluno aprenda a ler e escrever. Busque novas estratégias. Por quê? Porque o surdo, quando ele aprende a ler, ele conhece outro mundo. Um mundo que nós, enquanto ouvintes, conseguimos decifrar. Conseguimos conquistar muitas coisas. Muitas coisas ficam barradas ainda para eles. Por quê? Porque eles não têm acessibilidade verdadeira. Quando tem concursos, eles precisam ler e escrever. Então, aquele surdo que não aprendeu a ler e que conseguiu passar no ensino médio, ele vai prestar um concurso ou até um vestibular. E aí, ele vai precisar saber ler. Ele vai precisar. E aí, o que nós fizemos para construir um profissional de excelência? Fica a reflexão. Então vamos pensar um pouquinho nessas crianças que ainda existem pelo Brasil, que estão iniciando a aprendizagem. Vamos pensar em como fazer com que eles tenham uma educação de qualidade. E vamos não se preocupar apenas em aprender língua de sinais, mas também a mudar nossa metodologia, a se preocupar, a sentar no seu planejamento e pensar: o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa história, eu vou trabalhar esse conteúdo, o que eu vou fazer para o meu aluno surdo? Vamos pensar como surdo. Eu sou surda, estou naquela sala. O que a professora podia fazer para que eu pudesse entender esse conteúdo? Se a gente parar e pensar, a gente vai conseguir muita coisa, tá? Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo. É só uma coisa que me preocupa bastante, porque eu já vivenciei isso. Não foi uma vez, nem duas. E eu recebo muitas mensagens relatando esse tipo de experiência com o surdo. Essa preocupação dos profissionais. Então eu gostaria de dividir com vocês, tá? Agradeço quem está chegando aqui. Obrigado pela presença, né? Aguardo vocês mais outras vezes e se sinta à vontade no nosso canal. Obrigada, um grande beijo.